Oi, gente! Chegando para nossa conversa sobre as novidades do Mengão nesta quarta-feira. A agenda tá cheia hoje, viu? Tem essa história do Wesley com o Manchester City, que tá esquentando. A volta do Vinha, que parece estar ganhando forma, graças a Deus. A nossa situação na Libertadores, que ficou mais apertada depois de ontem. E, claro, Lucas Paquetá, né, sempre no radar rubro-negro. Vamos direto para Libertadores, porque o cenário deu uma complicada depois do jogo de ontem, né? Complicou bastante. Pois é, ontem à noite o Central Córdoba foi lá na Venezuela e ganhou do Deportivo Táchira, 2-1. A gente tinha aquela pontinha de esperança, né, que o Táchira segurasse pelo menos um empatezinho ali. Seria ótimo pra gente. Mas não deu. Com isso, olha só como ficou o grupo. Central Córdoba disparou lá na liderança, 11 pontos. LDU em segundo com 8. Aí vem o Flamengo com 5 e o Táchira, coicado, ainda zerado. A conta ficou bem mais difícil pra gente. Nossa! Aquele jogo de amanhã contra a LDU virou, assim, uma final antecipada mesmo. Só a vitória interessa. Qualquer outro resultado, praticamente nos tira da briga direta pela classificação, sabe? Só a vitória, então. E não é só ganhar, não. Pra gente ultrapassar a LDU e assumir a segunda posição, o Flamengo precisa vencer por uma diferença de mais de 2 gols. Tipo 3-0, 4-1. Mais de 2 gols? Caramba! Exato. Se conseguir isso, aí sim. Aí depende só de uma vitória simples contra o Táchira lá na última rodada. Entendi, mas buscar 3 gols de diferença contra a LDU, mesmo jogando em casa, é um desafio e tanto, né? A gente sabe que eles são um adversário bem chatinho, taticamente. É um placar elástico, não tem dúvida. Exige uma partida, assim, quase perfeita. O time precisa ser muito eficiente lá na frente, criar bastante, mas sem dar mole atrás, né? Porque a LDU sabe jogar no contra-ataque e tem qualidade para isso. Verdade. E se empatar, ainda tem chance? Olha, o empate mantém uma chance matemática. Mínima, mas mantém. Só que aí a dependência de resultado paralelo é total, né? Precisaria torcer para a LDU tropeçar feio contra o Central Córdoba e ainda ter que aplicar uma goleada daquelas no Táchira para tirar a diferença no saldo de gols. É muito complicado. Nossa, quase impossível. E a derrota, a derrota é o fim da linha na Libertadores deste ano. Não tem conversa. Imagina a pressão. A pressão é máxima. Jogando em casa, a responsabilidade aumenta ainda mais. Pressão lá em cima mesmo. Mas vamos respirar um pouquinho com notícia boa. Matias Vinha parece que está cada vez mais perto de voltar, né? Já está até fazendo algumas coisinhas com o grupo. Sim. As informações mais recentes são essas mesmo. Ele já começou a fase de aquecimento junto com os companheiros. É um passo super importante no processo dele, né? De recondicionamento físico depois da lesão. Que bom. A evolução tem sido bem constante, sabe? E a expectativa lá dentro é que ele possa ser reintegrado aos treinos normais, com bola e tudo, ainda neste mês de maio. Ah, que notícia ótima! O ponto-chave, o foco principal é o Super Mundial de Clubes. A comissão técnica está trabalhando com a perspectiva real de ter ele não só recuperado, mas em condição de jogo para a competição. É um jogador importante demais. Com certeza. Mas é claro, é um processo cercado de cuidados, né? Aquela lesão no joelho que ele teve ano passado foi séria. Então o clube está com toda a cautela do mundo para garantir que ele volte 100%, sem risco de ter outra lesão, que seria, desastroso. Totalmente. Um reforço desse peso voltando é sempre muito bem-vindo. Agora, falando nesse Super Mundial, a participação de outro jogador importante está meio em xeque, né? O Wesley. Essa história com o Manchester City parece que tá andando mesmo. Tem uns relatos aí que o jogador já teria, gostado do projeto, aceitado os termos lá com eles. Exato. A informação que circula é essa, que a conversa inicial entre o pessoal do Wesley e o clube inglês foi positiva. O que se espera agora é a formalização disso, né? Com uma proposta oficial chegando na mesa do Flamengo. E valores? Já se fala em quanto? Olha, os valores que estão sendo ventilados giram em torno de 35 milhões de euros. Isso como um ponto de partida, tá? Na conversão de hoje, isso dá perto de 220 milhões de reais. É dinheiro, hein? 220 milhões. E pro Flamengo ficaria quase 200 milhões, já que a gente tem 90% dos direitos, né? Exatamente. É uma fortuna, não dá pra negar. Mas tem um porém aí, né? A informação é que o City quer ele pra ontem, antes do Super Mundial.
Vender um titular absoluto, mesmo por essa bolada toda, às vésperas do torneio mais importante do ano. Sei não pode ser um tiro no pé pro time? Esse é o grande dilema. É a pergunta de milhões, literalmente, que a diretoria vai ter que responder. E vale reforçar, a proposta oficial mesmo, no papel, ainda não chegou para o José Botto, que é quem está cuidando disso lá no Flamengo. Ah, bom saber. Mas sim, essa condição de apresentação imediata seria um fator que complica bastante o lado esportivo. E não é só o City, né? Dizem que outros gigantes também estão de olho. Manchester United, Inter de Milão, até o Barcelona estaria monitorando. Nossa, o assédio é grande? É. E sobre os valores, esses 35 milhões de euros provavelmente são só a oferta inicial para começar a negociar. O Flamengo pode e com certeza deve pedir mais. Talvez mirar algo lá pelos 50 milhões de euros. 50? Uau! É. Uma negociação mais realista talvez feche ali na faixa dos 42, 45 milhões de euros. Se chegar a 45 milhões, por exemplo, igualaria o valor nominal da venda do Vini Júnior, né? Verdade. Só que com o euro valendo muito mais hoje, o impacto financeiro seria bem maior. Poderia bater nos 250 milhões de reais fácil. É uma negociação com potencial para ser recorde para o clube. Caramba, são cifras que realmente mudam o patamar de qualquer clube. Impressionante. E olha só, enquanto a gente fala de possíveis saídas, tem gente voltando pro ninho. Só que numa função diferente. Rodrigo Caio. Ele postou foto já uniformizado como auxiliar técnico, lá da base, parece. Ah, que legal. Vi essa notícia também. Ele botou lá nas redes sociais algo tipo novos caminhos, novas metas, mesma essência, sabe? Falando desse novo momento profissional dele. Muito bacana ver o carinho da torcida com ele nessa nova fase, né? Um cara com a história que ele tem no clube merece demais. Sem dúvida nenhuma. É um movimento bem interessante. Agrega muita identificação, muita experiência para o dia a dia do clube, mesmo fora das quatro linhas. Muito bom para ele e para o Flamengo. Com certeza. Bom, e para a gente ir encaminhando para o final da nossa conversa de hoje, vamos falar de Lucas Paquetá. Mexe com o coração rubro-negro, né? Saiu aí a notícia de que o West Ham teria colocado um preço para vender ele, 35 milhões de euros. O que se sabe sobre o interesse do Flamengo nisso? Olha, o Flamengo acompanha. Sempre acompanha jogadores desse nível, ainda mais com a ligação que ele tem com o clube. Mas assim, acompanha de longe, com bastante cautela por enquanto. O fator principal que está travando tudo é aquele jogamento do Paquetá lá na Inglaterra, né? O caso das apostas. Ah, sim, essa pendência. Exato. Nenhuma movimentação mais concreta vai ser feita antes de ter uma definição clara sobre isso. Não tem como. E tem previsão para sair essa decisão? A expectativa é que esse veredito saia agora na primeira quinzena de junho. Falta pouco, mas é uma situação muito delicada, né? Com implicações bem sérias para a carreira dele. Imagina. Portanto, antes de qualquer sonho de repatriar o Paquetá, o clube vai esperar o desfecho dessa questão legal lá fora. A prudência é total nesse momento. Não dá para fazer diferente. Perfeito, clareza total. Então, resumindo o nosso papo de hoje. Wesley muito cobiçado pelo City, valores astronômicos na mesa, mas com essa questão do Super Mundial pegando. Vinha voltando bem, sendo uma esperança para o time nos próximos meses. A Libertadores exigindo uma noite, assim, épica amanhã contra a LDU. E a situação do Paquetá em compasso de espera por causa do julgamento na Inglaterra. Muita coisa acontecendo. Muita coisa mesmo. E fica aquela reflexão no ar, né? Com uma venda tão grande como a do Wesley podendo desfalcar o time bem antes do Super Mundial e essa baita indecisão sobre um possível retorno do Paquetá. Como é que fica o planejamento do Mengão para buscar esse título mundial, hein? Assunto pra gente continuar de olho nas próximas semanas, com certeza. Bom, é isso por hoje. Obrigada demais pela companhia de todo mundo. Se curtiram a nossa conversa, não esquece de deixar aquele like, seguir o canal para não perder nada, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau!